Mais outro vídeo começando e hoje, nesse vídeo, vocês conhecem o Stan Lee mexicano? Um dos maiores nomes dos quadrinhos mexicanos e quase desconhecido. Aqui no Brasil ele é totalmente desconhecido. Um dos caras mais prolíficos dos quadrinhos mexicanos, José G. Cruz. Iremos falar da obra, da vida de José G. Cruz e falar também de um dos maiores quadrinhos que ele fez, as Adelitas e las Guerrillas, que são quadrinhos das mulheres zapatistas. Então, se você não conhece esse cara e essa obra, pega aí papel e caneta que a gente vai entrar na vida de José G. Cruz. Então começou o arquivo confidencial de você, José G. Cruz. Por isso, você está no arquivo confidencial. Sério? Olha! E nesse vídeo vocês viram a moldurinha verde na thumb? Pois é, tem slide e o link tá na descrição do vídeo. Acessem lá o Gumroad, baixem o slide dos outros vídeos também. E como eu gravo esse vídeo com antecedência, então eu não sei ainda o resultado da enquete, se vocês preferem o formato que vai ser desse vídeo, com o slide e minha carinha no cantinho, ou se vocês preferirem minha carona aqui na tela e as imagens pipocando pelo espaço do vídeo. Como ainda não sei, então esse vídeo, assim como o próximo, daqui 2 semanas, ainda vai ser nesse formato. Esse aqui vai ser com slide, o outro vai ser minha carona. Aí a partir do 5º vídeo, né, desses vídeos inéditos, aí eu já vou saber o resultado, porque eu vou já gravar ele ali por abril, eu tô gravando esses vídeos em março, eu já vou saber o resultado e aí fica definitivo os formatos. Belezinha? Então, aquela coisinha de sempre, vai ter uma transição estilosa, estilizada, e a gente vai pra tela do slide em destaque e minha carinha ali no cantinho, belezinha? Então vamos que vamos. Olha quem tá aqui, apareceu Aparecida, ai ai ai, Aparecida apareceu. Aquela coisa, esse vídeo, como eu já tinha falado anteriormente, vamos usar o advento do slide no fundo e minha carinha piquitucha aqui. Vamos que vamos. Hoje, Adelita e las Guerrillas é um quadrinho maravilhoso escrito pelo José G. Cruz, né? O José Guadalupe Cruz Dias. E a gente vai falar dele com mais detalhes. Eu cito ele brevemente no vídeo do Gibizinho do Eliminado do México, né? História do quadrinho mexicano. Mais pra frente no vídeo eu vou colocar o card para vocês acessarem o vídeo, a quem tiver curiosidade. E assim, recomendo demais, gente, que vocês vão atrás, porque é uma obra muito legal. Ele não se focou só nas Adelitas, ele fez uma obra chamada Santo, né, que é um gibi em fotonovela do lutador homônimo do México, muito famoso. Ele fez com que a fama desse lutador explodisse, para vocês terem uma ideia. Então, sem mais delongas, vamos saber sobre a vida de José G. Cruz, vamos saber um pouco sobre a Revolução Mexicana e vamos também saber um tantão sobre esse título das Adelitas. Sem mais delongas, vamos pro que importa, conteúdo. Então, estão vendo esse bonitão aí, esse bem apessoado? Este cara aí é o José G. Cruz, né? Há um artigo que fala que ele é o Stan Lee mexicano, até eu comento no começo do vídeo, mas eu acho um tanto quanto exagerado falar isso, porque o José, com todo respeito ao Stan Lee, fez muito mais coisa que o Stan Lee. É claro que o Stan Lee tem uma importância muito grande para a história dos quadrinhos americanos, mas assim, chamar o José G. Cruz de Stan Lee mexicano é um exagero. A gente podia chamar o Stan Lee de José G. Cruz americano, mas ainda assim o Stan Lee não fez, sei lá, mais que a metade que o José G. Cruz fez para a história do quadrinho mexicano e com a estilística do quadrinho mexicano da época. Esse cara aqui, ele foi extremamente inventivo, foi extremamente inovador, e a gente pode até colocar que, apesar de ser meio idiota falar que ele foi o primeiro a fazer tal coisa, ou o primeiro gibi foi feito fazer tal coisa, é sempre bom puxar um pouquinho a sardinha, mesmo a gente sabendo que é meio whatever falar isso,
mas a gente pode considerar que a primeira heroína dos quadrinhos veio de um quadrinho mexicano com ele, né? A Adelita veio antes da Mulher Maravilha, por exemplo, que é um dos maiores nomes do super-heroína, né? Do quadrinho. A gente pode colocar a Adelita aqui, e a gente vai falar mais pra frente sobre isso, então aguarde. Vamos falar aqui sobre a história do nosso querido José. José Guadalupe Cruz Dias nasceu no dia 31 de janeiro de 1917 na cidade de Teucaltiche. E aí a sua família muda para os Estados Unidos quando ele era muito novo, ele tinha 12 anos. E chegando nos Estados Unidos, aí a mente dele explode. Ele tem contato com quadrinhos desses heróis, antes de ter o super-herói, né? Com quadrinhos adaptados de histórias pulp, né? Fantasma, o Mandrake, Buck Rogers e outros personagens extremamente icônicos que eram publicados nesse período. A gente coloca ali uma era de ouro dos quadrinhos. Ele teve muito contato, tanto que ele foi muito inspirado no Milton Caniff, para vocês terem uma ideia, e o estilo dele no começo da carreira era muito parecido com o Caniff. Depois, mais pra frente, quando ele vai evoluindo seu estilo, né, aí ele muda totalmente, ele começa a experimentar mais, usa de fotografias e colagens nas histórias. Mas não só isso que faz ele ser inventivo, ele fez várias outras coisas que a gente vai destrinchar mais pra frente. Ele é filho único entre 4 irmãs, então o universo feminino, podemos dizer assim, teve muito contato com a vida feminina, com os problemas que as irmãs dele passavam, e isso inspirou ele a fazer histórias bem naturais com personagens femininas, né? Claro que na obra dele tem um pouco de fetichização, até porque isso chamava a atenção dos leitores na época, né? O quadrinho mexicano, a gente pode colocar entre boas aspas que era um tanto quanto despudorado, então histórias envolvendo teor sexual ou coisa do tipo era comum, não explícito nem nada do tipo. Tinha sim os gibis explícitos, mas nesse caso não tinha. Então não achem que esse gibi do Cruz era algo tipo Bíblia de Tijuana ou coisa do tipo, porque não era. Ele começa sua carreira com uma revista, né, chamada Pepin. A Pepin, a gente pode colocar que ela era tão influente quanto a revista Gibi aqui no Brasil, né? A revista Gibi foi responsável por fazer histórias em quadrinhos ter como sinônimo o nome Gibi. No México quase foi assim. Eu não sei por que não aconteceu, mas a Pepin, a publicação dela era tão intensa que ela era publicada, começou a ser publicada bissemanal, depois semanal e depois começou a ter periodicidade diária, para vocês terem uma ideia de como era o consumo dos quadrinhos mexicanos nessa época, né? E aí esse cara, ele era muito versátil. O cara, ele sabia fazer de tudo. Ele desenhava, ele escrevia, ele tirava foto, ele atuava. Então ele escreveu livro, escreveu roteiro de filme, gravou filmes, adaptou seus gibis pro cinema, fez de tudo, cara. Ele fazia tudo. E aí ele começa a carreira com um desenho mais clássico, podemos dizer assim, um quadrinho mais clássico, né? E aí ele foi, com a medida do tempo que ele foi ficando mais velho, mais maduro, ele começou a experimentar outros estilos, né? Então eu coloco aqui que ele é um maior nome do quadrinho mexicano, é extremamente celebrado, extremamente importante a existência do José G. Cruz dentro da história dos quadrinhos, né? Mundiais e principalmente mexicano. Então ele começou a fazer várias coisas que foram usadas bem depois nos quadrinhos mexicanos. Por exemplo, a quebra da quarta parede, ele faz, coisa que o Stan Lee, vou colocar o Stan Lee aqui, faz também num capítulo que é o casamento do Senhor Fantástico com a Mulher Invisível, né, que tanto ele quanto o desenhista da época, que eu não vou me lembrar o nome aqui, infelizmente, talvez o Buscema ou o Romita, não tenho a informação precisa, mas eu coloco na descrição aqui, vão pro casamento e eles chegam lá e são barrados, né, mas no quadrinho desse Quarteto Fantástico não mostra o rosto do Stan Lee nem do desenhista. Porém, o José G. Cruz, ele falou assim, que se lasque, eu vou pôr a minha carona bem hermosa aqui e dane-se. E assim ele faz. Então ele coloca vários artifícios bacanas que enriquecem ainda mais a narrativa dessa história. Isso na década de 30, cara, ele já tinha essa gana de experimentar, sendo que hoje em dia é bem comum você ver quadrinhos assim que exploram esse artifício da quebra da quarta parede, coisa do tipo. Eu tinha falado, né, a obra mais famosa fora da Adelita é o quadrinho do Luteador Santo. Ele não ficou só entre essas duas, ele fez um que é o Juan Sem Medo, entre vários outros títulos. Ele morre em 89 com 72 anos, né? A carreira dele, como eu já dei um preâmbulozinho geral, né? E em 36 ele cria seus primeiros personagens na Pepin, né? E também ele criou séries na revista Paquita,
que era uma revista voltada para o público feminino. Então ele cria personagens para essa revista. Olha aí, olha esse rosto desse cara. Parece um Marlon Brando. Ele era muito bonito, era um homem muito bonito. E aí, né, em 39, ele começa a publicar a Adelita, né? E a Adelita vira um negócio enorme, porque ele usa o termo Adelita, que é uma palavra que referencia as esposas dos guerrilheiros zapatistas, né? Tem uma lenda em cima de quem foi a Adelita e coisa do tipo que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas calma, vamos chegar lá. Nos anos 40, ó, pra você ter uma ideia, em um ano, ou até menos, de 39 a 40, alguns meses, já começou-se a ter suas obras adaptadas pro cinema. E aí começa, ele chega a adaptações que ele fala assim, este filme está uma porcaria, está um lixo. E aí ele decide não contribuir, a ponto dele mesmo, em dado momento, fazer alguns filmes depois. Mas assim, ele fica descontente com o mercado cinematográfico, né? Lembra até as tretas que o Alan Moore tem e outros autores que não gostam de adaptações de suas obras para outras mídias, né? Mas olha aí, o Cruise já, nessa década de 40, já tinha essa rusga, já tinha essa briga. Falava assim, meu irmão, para de estragar os meus gibis, por favor. E aí, depois que ele fala pra parar de estragar, ele faz alguns assim, mas ainda assim, mesmo ele colocando a mão na massa, ele fala, putz, não é pra mim, eu prefiro desenhar, eu prefiro escrever, eu prefiro ficar nos bastidores aqui do quadrinho do que propriamente na indústria cinematográfica, que assim, a gente sabe que é muito diferente, é muito mais complexa, é muito mais intensa que a indústria dos quadrinhos. E em 52, nos anos 50, né, depois de brigas com várias editoras e várias brigas assim, ele decide falar, sabe de uma coisa? Eu vou fazer a minha própria editora. E aí ele cria a José G. Cruz Ediciones. E aí já ele abarca vários artistas passam a trabalhar com ele. E ele faz sua série sem ter problemas de rixas e tretas, que foi muito comum ele ter durante as publicações de Adelitas. Outros títulos, né, umas rusgas assim com mercado e questões editoriais e criativas, né? Então ele falava assim, cara, deixa eu fazer minha própria história aqui, ninguém enche o saco de ninguém, e é isso. Chega um momento da carreira dele que ele escreveu até 5 revistas por semana. O cara era uma máquina. Tem num artigo que eu peguei, que vai estar na bibliografia no slide, então sugiro vocês a irem lá e baixar o slide para pegar os artigos. Tem um funcionário dele que falava assim, cara, só precisava dar para ele uma xícara de café e alguma coisa assim, ele ficava horas na prancheta desenhando, escrevendo, fazendo tudo. E ele era muito estressado. Então, se você atrapalhasse o processo dele ali, ele era muito bravo, ele brigava, ele xingava, ele explodia. Mas era um cara extremamente prolífico. O cara fazia muita coisa mesmo. E aí, quando ele tava com a sua editora, né, a José G. Cruz Ediciones, ele começa a experimentar o advento da fotomontagem. Então ele começa a fotografar atores, né, e ele organiza isso numa estrutura de quadrinhos. Mas vão dizer assim, mas fotonovela não é quadrinho. É quadrinho também, é um estilo diferente e ali exclusivo para aquele formato ali. Mas ainda assim, é quadrinho. Mas vai ficar, quadrinho tem que ser... Não. Tá dividido em quadros, tem uma sequência narrativa, tem todos os elementos básicos de quadrinho? Tem. Mesmo não tendo alguns aqui e acolá, mas ainda assim é quadrinho. Só que aí, pros puritanos, né, vamos colocar aqui pra agradar gregos e troianos, ele tirava as fotos, mas ele fazia um acabamento de desenho, efeitos de desenho. Então ele pegava a foto, fazia o recorte, colava ali na página, né, nos painéis. Ele fazia um acabamento gráfico de desenho e coisa do tipo para enriquecer a narrativa. Então, quando era coisa muito complexa, ele não usava fotografia, ele desenhava, mas assim, os personagens, os atores, eram pessoas reais, fotografadas, que aí ele colocava na página, organizava e criava a história. Tanto que mais pra frente, já quase no fim da vida dele, ele começa a experimentar mais, ele começa a usar arte pop, colocava coisas assim místicas, horror cósmico, horror meio doido assim. Tem um gibi do santo que o luteador, ele encontra a morte, então você tem a figura da morte, né, como a gente conhece, com aquele capuz, aquelas vestes assim, meio flutuando. E você tem os dois atores assim, né, o santo e uma outra personagem mulher. E lá no fundo você tem a figura da morte, que é desenhada pelo José. Um pouquinho da história do quadrinho mexicano. Eu vou colocar no card aqui o link para vocês irem ver o vídeo da história do quadrinho
mexicano, né? Então vamos falar aqui da Pepín. Olha aí a capa da Pepín, o número 26 da edição do Pepín, de 1936. Era muito intenso o fluxo de vendas desse negócio, né? Chegou um momento que ele ficou um bom tempo sendo semanal, mas tanta gente queria, tanta gente comprava, que aí teve que ser diário. E na Pepín lançou uma quantidade inimaginável de artistas, né? Então muitas séries, muitos artistas começaram a trabalhar na Pepín. E aí, para vocês terem uma ideia, nos domingos existiam 2 edições da Pepín, para vocês terem noção de como era intenso o mercado mexicano e que a gente não sabe, cara. Essa informação, o mercado de quadrinhos brasileiro é muito fechado. A gente tem uma quantidade muito legal de títulos mexicanos que não chegam aqui, a gente nem sabe que existe uma produção muito rica, uma produção tão mais influente quanto dos Estados Unidos, né? Pra vocês terem uma ideia, é muito doido o mercado mexicano, é incrível, tem títulos pra cacete, cara. Tem títulos uns mais legais que outros ruins pra cacete, mas tem uns muito malucos e uns muito bons. Eu tô lendo recentemente uma série chamada Kaliman, que é uma história muito maluca de um cara que ele é descendente da deusa Kaliman e o sidekick dele é um menino que é desenho do faraó, não sei o quê. Eu falo com mais detalhes no vídeo da história do quadrinho mexicano, vão lá assistir porque tá imperdível. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente tem pouca informação, podemos colocar assim, desses quadrinhos antigos mexicanos, porque a impressão desse material era feita numa qualidade muito porca. O papel era horrível, era muito frágil e muitos quadrinhos se perderam. Então a gente tem... Não tem pouco eles, mas assim, tem muito menos registros do que seria legal de ter, até porque as que ainda sobram, tem colecionadores que pegam isso aí e guardam e deixa fechadinho assim para ninguém ter acesso. Então tem os teóricos dos quadrinhos mexicanos colocam essas questões. Tem um site dedicado ao resgate do quadrinho mexicano que é muito legal, eu vou deixar o link na descrição. Eu achei várias dessas imagens que estão ilustrando aqui os slides nesse site. O pouco que eu consegui ler da Adelita, por exemplo, foram de diversas imagens que eu encontrei nesse site e numa página de Facebook que é o fã clube, né, do José G. Cruz, que eu tenho que agradecer demais essa página, deixo o agradecimento público aqui, demais essa página que tem várias páginas de quadrinhos da Adelitas e várias coisinhas aqui, curiosidades bacanas que eu pude usar para confeccionar esse slide e esse vídeo. Então, página fã clube do José G. Cruz no México, no Facebook, um beijo para vocês, graças. E por ser vagabundo, era baratinho, era de 5 a 10 centavos que custava a revista do Pepín, e já tinha histórias coloridas, mas a maioria era preto e branco. Então também na Pepín começou-se a publicar histórias americanas, então Superman, esses títulos mais famosos, foi publicado na Pepín, mas em grande maioria as publicações da Pepín eram de material mexicano, era de material nacional, com artistas nacionais, então tinha essa importância para o mercado local. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a Revolução Mexicana, que, né, de certa forma, ela foi muito influente para fazer nascer a história da Adelita, até porque não teria a Adelita se não tivesse a Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana dura entre 1910 e 17 e as pessoas estavam inconformadas com o governo ditatorial do Porfírio Dias. Então, 2 personagens muito importantes nessa revolução, que foi o Zapata e o Pancho Villa, eles lideraram um movimento para tentar acabar com o governo ditatorial que estava vigente no México. Eles queriam um governo reformista e popular, almejando assim acabar, né, com toda a desigualdade que estava acontecendo no país, né? Então essa foto aí a gente tem os dois, né, o Zapata e o Pancho estão aí, né, nessa fotografia. E aí no ano de 1917 eles promulgam, né, eles conseguem colocar o presidente que eles queriam no poder depois de muita briga e muita treta. Eles conseguem colocar, né, o presidente vigente, e aí é promulgada a Constituição de 1917, que é vigente até hoje no México. Para vocês terem uma ideia do quão importante e forte foi a Revolução Mexicana, né? Entre essas 2 pessoas que mobilizaram uma legião de pessoas para batalhar em prol de melhores condições sociais no país, né? Hoje em dia tem o movimento zapatista, que é um grupo de guerrilheiros mexicanos ali que fazem seus movimentos, né? Que é inspirado no rolê do Zapata, né? Não sei se tem envolvimento também com o rolê do Pancho Villa, mas é basicamente dentro de uma ideologia do
Zapata, né? E os dois principais nomes da Revolução Mexicana, ambos foram assassinados por conta de emboscada. Um em 19, né? E o outro em 23, né? O Zapata foi morto em 19 e o Pancho Villa em 23 por conta também, principalmente, de questões políticas, né? Então tem uma emboscada por envolvimento político e eles foram assassinados por conta de envolvimento político. E durante esses 7 anos que durou a Revolução Mexicana, foi uma situação extremamente caótica na política mexicana, que estava extremamente fragilizada, até porque tinha um ditador ali que queria colocar um outro governante com proximidade a esse ditador, né? O Porfírio Dias queria colocar que o seu sucessor seguisse uma linha igual a dele e as pessoas não queriam isso, e teve assassinato de líderes e tudo mais, e aí chegou uma situação que chegou no limite, no gargalo, e escalonou para a Revolução Mexicana, que aí desse período teve eles conseguiram o que eles queriam, mas aí depois as coisas vão acontecendo, foi se perdendo forças e tudo mais, mas o mais importante que eles colocaram, a Constituição de 17, continua até hoje. Então foi uma baita conquista que eles tiveram, e esse período assim estava muito fragilizado e caótico, a situação política do México. E agora vamos falar do mais importante, né? As pessoas que foram responsáveis para inspirar a série da Adelita, né? Ou, no caso, as Adelitas ou as Soldaderas. As esposas dos guerrilheiros mexicanos também tinham um papel fundamental dentro desse movimento da Revolução. Elas também lutavam e elas tinham papéis muito interessantes e importantes dentro daquela organização, né? E as soldadeiras, né, as que guerrilhavam, eram em quantidades menores, né, que pegavam em arma e iam pro front, de fato era uma quantidade menor, mas assim ainda tinha bastante. Só que a maioria delas tinha uma função de arrumar mantimentos, de espionagem, e muitas tinham papéis de liderança em grupos pequenos ali. Então as soldadeiras tinham um grupo e ela se dividiu em vários para fazer as suas funções dentro daquela equipe, podemos dizer assim, daquele esquadrão, né? E aí elas tinham um papel fundamental, elas conseguiam informações em outros grupos, informações em locais políticos, então elas eram extremamente importantes para viabilizar. Elas faziam muito o rolê de você dar movimentação para as tropas, né? Para você dar movimentação para os grupos, né? E elas eram assim cabulosas, elas eram marrentas assim, e elas colocavam muito, elas empunhavam muito respeito, e você sempre ficava assim, caraca. E durante esses anos da Revolução Mexicana, várias canções, várias lendas começaram a surgir, englobando a imagem da soldadeira, a imagem da Adelita, né? Essas cantigas chamadas de corridos, elas enfatizavam as soldadeiras, elas enfatizavam o quão importante elas eram, né? Depois surge uma personagem, essa canção, esse corrido começa a se chamar Adelita, que trata justamente da figura até então mitológica dessa personagem. Quem é a Adelita? De onde veio a Adelita? Apenas surgiu e aí se espalhou de uma forma que acabou se tornando sinônimo para as soldadeiras, né? E não se sabe a origem, há suspeitas de que a primeira canção da Adelita foi composta por uma mulher chamada Adela Velarde Pérez, né? Que ela larga a sua vida, ela era uma mulher que tinha uma condição de vida muito boa, ela era uma enfermeira, ela larga toda a sua vida de mordomias e tudo mais para se juntar ao movimento revolucionário mexicano, né? Então por isso tem-se a teoria de que a Adelita foi uma canção composta para essa enfermeira em específico, né? Para Adela Velarde. Assim como a Adelita, há também um outro termo que refere às mulheres revolucionárias, que são as Valentinas, que também teve uma importância de guerra. Teve uma mulher que era Valentina alguma coisa, que ela fez um monte de coisa importante para a Revolução e acabou chamando um grupo, uma coisa do tipo Valentina. Só que a Adelita tem mais destaque do que a própria Valentina, até porque a canção, né, o corrido da Adelita fez muito mais sucesso do que propriamente o corrido da Valentina. Existe uma autora mexicana, né, da história mexicana e política, Elena Poniatowska, que ela fala: sem as Adelitas, a Revolução Mexicana não teria acontecido do jeito que aconteceu e não teria tido tudo, a importância, a estrutura que teve sem a presença dessas mulheres, sem as Adelitas.
E é por isso, né, por conta dessa importância que o José G. Cruz pega isso, né, já tendo uma vivência com 5 mulheres, contando a sua mãe, ele engloba várias dessas coisas e cria uma personagem independente, uma personagem forte, uma personagem que tem sensualidade, que tem os dotes de espionagem, e coloca essa história se passando durante esse período da Revolução Mexicana, né? E assim surge a Adelita e suas guerrilhas, né? Agora sim, chegamos ao principal, chegamos na série das Adelitas e las Guerrillas. E o processo total das Adelitas de publicação da existência do título é meio conturbado, né? Ele começa em 36 na revista Paquito. Depois de alguns números, a série é embargada, e aí o José passa a publicar em outra editora, chamada Chamacotico, até 42. E aí, depois desse ano, ele retoma para a editora do Paquito, né? Só que com outra revista, né? Já a revista do Pepin, até 1949. E aí, na década de 50, quando o José cria sua própria editora, aí ele passa a publicar lá até 54, quando acaba a série da Adelita, né? O José não trabalha mais em cima da Adelita, mas em dado momento dá problema com a editora e coisa do tipo, ele começa a vender direitos dos personagens. E em 84, uma editora chamada Gaviota publica alguns números inéditos sem o roteiro do Cruz, né? E aí a gente trata da história de uma personagem chamada Adele Negrete, que ela jura vingança contra uma mulher, uma assassina, né? Chamada La Tigresa del Barro, que mata o seu irmão de forma brutal. Essa mulher é extremamente inspirada na Dragon Lady do Milton Caniff, para vocês terem a noção de que o Caniff inspirou muito o José a fazer sua produção. Olha as duas personagens como são parecidos. A La Tigresa del Barro, né, a direita, e a Dragon Lady do Caniff à esquerda. E aí, eu coloco a Adelita aqui de interessante porque ela era uma personagem sensual, que espionava, que seduzia e matava seus inimigos, né? Principalmente bandidos do grupo da Tigresa del Barro. Então ela era uma mulher que sem papas na língua, meu irmão. Mexeu comigo, toma chumbo. E nas páginas da Adelita aconteceram as coisas mais legais da vida. O José Cruz apareceu, teve crossover com o universo roseriano, né? Todos os personagens praticamente do José Cruz apareceram na Adelita, interagiram não numa história só, mas em várias. Por exemplo, tem um personagem que é o Juan Sem Medo, que ele é um título próprio, criado pelo José em outra entrevista e coisa do tipo, que aparece e fica muito tempo, faz parte daquele universo da Adelita, o Juan Sem Medo, por exemplo. E aí, ela, não só isso, mas até o Super-Homem participou de histórias da Adelita, porque na época o José G. Cruz também ilustrava histórias do Super-Homem para a revista Pepin. Então ele falou, por que não colocar o Super-Homem aqui numa história, né? No caso, o Super-Homem salva a vida de uma amiga da Adelita, né? O carro entra desgovernado e cai de um penhasco, e o Superman vai e intercepta a queda desse carro e salva a amiga dela. E também tem quebra da quarta parede, que eu já citei no começo do vídeo, né? Ele usa esse artifício da quebra da quarta parede para enriquecer a história, né? E é muito legal isso, e inventivo, sabe? O José tinha uma visão muito boa de mundo e de diferenças criativas para fazer a história tomar rumos e proporções extremamente exclusivas e próprias, diferenciando e muito do que era feito no México nessa época, né? Aí a irmã do José inspira a criação da Adelita em lance de personalidade, de certa forma, e de estilo, né? Porque a irmã do José G. Cruz trabalhava com design de roupa dos personagens, né? A Josefina Cruz. E a aparência física da Adelita é inspiradíssima numa atriz mexicana chamada Dolores del Rio, que foi uma das atrizes mais influentes mexicanas a fazer carreira em Hollywood. Então também as histórias tinham tramas assim de femme fatale, tinha sensualidade e tinha até elementos homoeróticos, né? A Adelita era uma personagem bissexual, então tinha momentos de sensualidade, era um tanto fetichista, mas tinha momentos de sensualidade entre ela e a Tigresa del Barro, por exemplo. Então tinha um envolvimento assim sensual e provocativo, né? Até porque nessa época as histórias mexicanas de quadrinho tinham uma carga de erotismo, tinham uma carga
sensual em volta, né? Tanto que existe uma quantidade enorme de quadrinhos pornográficos mexicanos e eróticos dessa época também. Não a Bíblia de Tijuana, mas histórias próprias dessa época. Eles eram mais abertos no que podemos dizer assim sobre a sexualidade e a sensualidade nas histórias, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que eram extremamente fechados, né? Até hoje é fechado esse mercado. Os heróis não transam nos quadrinhos americanos. E mesmo com essas tramas assim, ainda tinha aquelas tramas de novela, que, né, o México é um dos países mais fantásticos pra novela. Então tinha um rolê de que a Adelita se apaixona por um homem, né, o namorado da Adelita, a Tigresa del Barro, começa a ser afim desse cara. Não bastasse a mulher ter matado o irmão da Adelita, ela também quer pegar o macho da protagonista. Aí, meu irmão, aí mexeu no vespeiro e a Adelita fica puta. A história se passa durante a Revolução Mexicana, porém o José G. Cruz, ele faz uma loucura meio Tarantino, você não liga muito pro seguir uma lógica histórica, ele inventa, ele faz as coisas dele, né? Então ele não tem a vontade de representar verossimilhança o que estava acontecendo nesse período histórico, né? Então ele só falava assim, legal, se passa aqui nessa época, mas não necessariamente vai ter coisas relacionadas de fato com o que aconteceu na Revolução Mexicana ou importância histórica, por exemplo, no ano tal aconteceu isso aqui na história, vai acontecer, não, ele não ligava muito e beleza, vida que segue. E como eu tinha falado, mais pra frente ele começa a mesclar estilos, ele muda o estilo dele, né, então ele começa a colocar pop art, essa imagem aqui da Adelita nesse lado é bem parecido com a pop art do Warhol, né? Chapado e coisa do tipo. E entrava em situações mais surreais também. Outra coisa muito curiosa, muito interessante na Adelita é que durante muito tempo tinha um personagem chamado Eu Solitário, que era um contrabandista que em dado momento se junta ao grupo da Adelita. Esse grupo da Adelita era composto de vários personagens de outras histórias do José G. Cruz, e não simplesmente personagens próprios da história da Adelita, pra você ter uma ideia da mistureba riquíssima que ele fazia. E aí durante muito tempo a gente achava que esse personagem, a gente colocando como se fosse o leitor da época, achava que esse personagem era masculino. Porém, ele se mostra um personagem de outro gênero, né? Ele se identificava com o personagem masculino e agia daquela forma. E aí também, para evitar algum tipo de problema, mais pra frente o José G. Cruz coloca essa personagem como Eu Solitário, ele se apaixona por outro personagem masculino, e aí depois tem a revelação, algo meio Mulan, assim, tem a revelação e esse personagem que ela era apaixonado, se apaixona pela versão feminina dessa personagem, até que ela engravida e meio que sai do grupo da Adelita, né? Tem uma revelação bombástica quando descobrem que ela é mulher, que nem própria Adelita sabia, apesar de desconfiar, porque em dado momento da trama, a Adelita desmaia e o Eu Solitário, ele não abusa fisicamente dela, nem nada do tipo, ele trata ela muito bem, e ela fica suspeitando assim, fala, tem alguma coisa estranha, talvez não seja homem, mas assim, nunca ficou claro na história de que o Eu Solitário era de fato uma mulher. Mas aí beleza, ela se casa com esse personagem que era apaixonado, ela engravida e ela sai do grupo, até que acontece uma coisa trágica, ela aborta, e aí depois ela acaba voltando pro grupo da Adelita, continuando seus combates e coisa do tipo. Mas pro final do título da Adelita, né, antes de encerrar, ele começa a explorar o advento da fotomontagem, coisa que o José G. Cruz vai fazer com muito mais foco na obra do El Santo. Aí pra vocês terem uma ideia, a evolução o estilo do José G. Cruz. No começo, ó, as primeiras histórias ali tinha uma história mais naturalista, mais... As pessoas não gostam do termo realista, mas pra geral funciona bem, as pessoas entendem, mais realista, né? Bem parecido com o Milton Caniff. E aí depois ele vai diminuindo a quantidade de detalhes, ele vai fazendo o traço mais podemos dizer assim, mais simples, né? Depois ele usa, em outro momento, desenho. Nessa terceira imagem não é fotografia ainda, é desenho cru. Aí a partir dessa quarta, essa imagem de baixo já são as imagens de fotonovela que o José vem a usar mais pra frente, né? Essas duas últimas tiras aqui é o El Santo, e nessa do meio aqui é o Pinóquio, que é outra série que ele faz. Aqui tem a revelação do Eu Solitário, né? A gente vê ele trajado como Eu Solitário, ajudando a Adelita enquanto ela tá desmaiada, e nessa tira do lado, né, a gente descobre que o Solitário na verdade é Valentina, e tem a revelação bombástica que na verdade aquele personagem, o contrabandista, na verdade era uma mulher, mas que agia como ela se identificava como homem para usar sua versão como Eu Solitário. Uma inspiração
que pode ter sido desse personagem, apesar de não ter nenhuma prova, nem relato que diz, né, que isso aconteceu, é que teve uma personalidade muito curiosa no México nos anos 10, chamado Amélio Robles Ávila, que basicamente era uma mulher que se identificava como homem, e essa pessoa se vestia, paramentava e era um famosíssimo pistoleiro mexicano que viveu como homem durante 71 anos, né? E inclusive a família, os amigos e até o governo o aceitava como homem, né? Então durante todo esse tempo, esse pistoleiro, né, o Amélio Robles Ávila, todo mundo que falava que ele atirasse com uma mulher, ou chamava de mulher, ou mulher com pistola e coisa do tipo, ele atirava pra matar. Sim. Então, assim, a gente pode criar uma relação, apesar de não ter nenhum lugar falando que o José G. Cruz se influenciou nessa personalidade mexicana, né, de 1913, para criar o El Solitário e a Valentina, mas é algo curioso e eu coloco aqui para vocês justamente como curiosidade, para vocês conhecerem essa interessantíssima personalidade que viveu no México aí nesse período de 1900. Aparições, né, do José G. Cruz, aqui é 2 aparições dele na tira, você vê que aqui no meio tá ele, o José Cruz, e ao lado direito dele está a Adelita. E outra imagem aqui, outra dele fumando seu cigarrinho de leite. Aqui o encontro com o Superman, né? A gente tem aí o Super-Hombre, né? E o Super-Hombre conversa com a Adelita. Ele não só aparece, ele existe nesse universo realista da Adelita durante o período da Revolução Mexicana, né? Ele não só existe, mas como ele é conhecido, ele é um super-herói. Então neste mundo da Adelita há seres superpoderosos. É claro que isso aí foi mais uma jogada de marketing, mais algo do tipo, para justamente divulgar sobre o Super-Homem. Era um personagem bastante popular e chamava a atenção do público falando assim: caraca, o Super-Homem está num gibi da Adelita, olha que legal. Aí aqui alguns dos personagens da Adelita, né? Tem o Pancho Pistolas, que é uma clara homenagem ao Pancho Villa, a Dama de la Noche, que parece muito a tiazinha, o Monge Negro. Esse Monge Negro, né, o Monge Negro, ele tinha poderes, ele era um ser meio que imortal. Ele mexia com algo mágico, algo ocultista, assim, né? Ele tinha uma pegada meio imortal. Aqui no lado, né, tem mostrando as personagens dessa grande novela Adelita, né? Esse cara com um sombreirão era o namorado da Adelita, né? E na foto de baixo tem a Adelita depois de ter dado uma porrada na tigresa. Bem, encerramos aqui. Vamos voltar para outra tela para ter as considerações finais. Espero que tenham gostado. Vamos que vamos. Então é isso, gente. Terminamos aqui o vídeo da Adelita. Convido vocês a verem o vídeo da história do quadrinho mexicano, que vai ter em algum lugar aqui, e também a acessar o site da Gumroad para baixar os slides, belezinha? Espero que tenham gostado. Caso sim, deixa o like, comenta, compartilha, vamos enriquecer a discussão desses quadrinhos que pouca gente conhece, né? E dito isso, espero vê-los no próximo vídeo. Um beijo carinhoso e até a próxima.